Olá, seja muito bem-vindo a essa videoaula onde nós vamos falar sobre o mercado das auditorias ambientais. Se você chegou aqui é porque com certeza você tem interesse nesse tema e saber como que você pode realizar auditorias, como você pode agregar valor no seu trabalho e na sua consultoria, prestando esse tipo de serviço, ou se você quer melhorar aí a sua capacitação e incluir essa questão das auditorias ambientais no seu currículo. Então, vem comigo aprender mais sobre isso. Então, pessoal, é um prazer tê-los aqui para assistir um pouco mais a respeito desse tema, para a gente conversar, para a gente debater. Eu já quero te agradecer por ter tirado alguns momentinhos aí para se dedicar e aprender sobre esse tema que é tão relevante para mim, que eu gosto tanto, tá bom? Então, pessoal, essa então é um projeto, né, da Recurso Sustentável, é uma empresa voltada, né, para outsourcing de gestão ambiental, para licenciamento e para auditorias ambientais, né? Vou falar com vocês então a respeito das auditorias ambientais e meu nome é Cíntia Martins, eu sou tecnóloga em saneamento ambiental, sou especialista em gestão ambiental, mestre em engenharia no meio ambiente e tenho 20 anos de experiência na área ambiental. Pode não parecer, mas há 20 anos eu estou mergulhada nesse universo e logo que eu coloquei o meu pezinho na faculdade, eu já procurei me capacitar e aprender sobre essas questões sobre auditoria ambiental, tá bom? Mas chega de enrolação, vamos logo já falar sobre esse tema. E eu quero que você me diga aqui, qual é o conhecimento que você tem a respeito de auditorias ambientais? Você já pensou que você, enquanto profissional, pode trabalhar com esse tema, pode se aprofundar, saber um pouco mais sobre isso? Você já parou para pensar? Deixa aqui nos comentários desse vídeo qual que é a sua experiência, quais as suas expectativas e quais são as suas principais dúvidas que eu vou trazer em outro momento ou responder aqui nos seus comentários, nos comentários aqui, essas dúvidas, isso que você tiver aí, ou então compartilha conosco, fala conosco nas nossas redes sociais, na Recurso Ponto Sustentável, que tem muito conteúdo a respeito disso lá, ok? Então vamos lá. Bom, as auditorias ambientais, elas são um processo, né, que a gente realiza. Então, ela precisa de várias questões. Vamos ver o que é o conceito disso? Então, a auditoria, ele é um processo sistemático, documentado e independente para obter evidência de auditoria, avaliá-la objetivamente para verificar a extensão na qual os critérios de auditoria são atendidos. Bom, esse conceito vem lá da norma ISO 19011, que é uma norma de referência para orientar um processo de auditoria em sistemas de gestão, seja ele ambiental, de qualidade, saúde e segurança. E eu uso, indico e é altamente recomendável que a gente utilize a metodologia prevista nessa norma para conduzir os processos de auditoria, ok? Mas vamos entender, né, o que esse grande enunciado aí fala a respeito disso, né? Gente, processo sistemático. O que quer dizer isso? Né? Processo sistemático. Eu preciso obedecer um sistema, um método, uma ordem para que isso aconteça. E isso, né, não basta eu só ir lá e fazer se eu não documentar, por isso ele precisa ser documentado. Ele tem que gerar um relatório, ele tem que gerar um documento que vai conter todas as constatações desse processo de auditoria. E principalmente, pessoal, ele tem que ser independente. É possível eu me fiscalizar, eu me auto-auditar, né? Para o processo de auditoria ser isento, isso não é possível. Então, por isso, que, por exemplo, lá dentro do sistema IP, quando aparece uma condicionante lá que você precisa ter uma auditoria ambiental, não pode ser uma pessoa da própria consultoria que vai fazer esse processo. É importantíssimo, pessoal, que quem vá fazer, né, a auditoria seja um profissional de um outro local, justamente para manter a idoneidade e a isenção nesse processo, tá bom? Bom, vamos seguindo. Vamos entender aqui, né, então, o que é esse critério de auditoria? O critério é o que a gente vai analisar, né? Então, é o conjunto de políticas, procedimentos ou requisitos usados como referência na qual uma auditoria é comparada, né, pessoal?
Isso aqui é extremamente importante a gente lembrar, tá ok? Então, esse critério de auditoria pode ser o quê? As condicionantes de uma licença ambiental, pode ser a norma ISO 14001, pode ser um caderno de boas práticas determinado pela empresa, pode ser cláusulas contratuais. Então, isso tudo pode ser, então, o quê? Esses critérios de auditoria dos quais nós estamos comentando. E, né, o próximo conceito importante, né, que traz dentro desse conceito, desse enunciado, né, do que diz aí o que são as auditorias ambientais, é esse termo aqui, ó, evidência de auditoria. A evidência são os registros, são a apresentação dos fatos, as constatações, as informações pertinentes aos critérios de auditoria verificáveis, ou seja, é aquilo, né, que a gente foi lá em campo, verificou, evidenciou, que a gente viu com os olhos e que não é uma imaginação ou inferência nossa, é um fato concreto. Isso aqui que vai ser uma evidência de auditoria. Então, vamos voltar aqui para a gente poder fazer essa verificação, então, aí do que são, né, do que é auditoria ambiental, para a gente entender isso melhor, né? Então, é um processo sistemático, documentado e independente, né? Faltou aqui eu colocar independente, para obter evidência da auditoria e avaliá-la objetivamente para verificar a extensão na qual os critérios de auditoria são atendidos. Então, eu vou lá, aplico uma metodologia, um passo a passo, um método, vou documentando isso, sendo para isso uma pessoa independente, e eu vou encontrar naquele momento fatos que eu vou avaliar para ver de maneira objetiva, sem achismo, sem rodeios, né? Para verificar se a gente está atendendo aqueles critérios, ou seja, se eu estou conseguindo cumprir todas as condicionantes da licença, se eu estou conseguindo seguir tudo que especifica numa norma. É isso aqui, então, que quer dizer auditorias ambientais, pessoal. Então, é um processo de verificação que é um pouquinho diferente de fiscalização. Aqui, a gente, na auditoria, o objetivo é mergulhar no processo, entender como é feita toda a gestão e, se tiver não conformidades, a gente vai levantar essas não conformidades e ajudar, né, ali o empreendimento a identificar os pontos de melhoria, os pontos de correção que ele precisa. Uma fiscalização, normalmente ele vai lá, é o cara crachá, ele não vai se aprofundar muito, né? E ele tem um cunho de gerar um auto de infração, um auto de notificação, alguma coisa, caso encontre alguma coisa errada, ok? Então, e a única pessoa que pode fazer uma fiscalização, né, é um agente público, né, investido num cargo público que pode, então, lavrar um auto de infração, que pode dar as consequências de uma fiscalização. Então, auditorias é um cunho de verificar conformidade. E ela vai dar um relatório, mas não significa, então, que a gente vai ter aí sempre uma não conformidade, não vai gerar uma multa, um embargo, algo no sentido, ok? Então, ó, vamos pensar aqui comigo, então, né? Para que servem as auditorias ambientais? A gente já, né, falou um pouco, mas a gente pode mergulhar um pouco mais nesse entendimento, né? Primeiro, eu posso confirmar a conformidade legal do empreendimento, né, do empresa, saber, ó, que está cumprindo todas as questões ambientais, que está seguindo a legislação. Então, isso é importante para a empresa. Ela também serve para demonstrar o real valor de uma empresa em transações de compra e venda, principalmente porque, através de auditorias ambientais, a gente pode identificar a existência de passivos ambientais. Ela também, né, reduz o risco da geração desses mesmos passivos, ao encontrar pequenos desvios, problemas que estão levando a empresa para ter algum indício, algum problema, alguma multa, algum embargo, uma disposição de resíduo de uma maneira inadequada, a geração de efluentes, jogar esse efluente em algum lugar inadequado, que pode gerar um passivo para empresas. As auditorias ambientais vão identificar esses problemas caso eles aconteçam, né? E elas também possibilitam a manutenção do sistema de gestão ambiental, outras certificações e demonstram, né, essa conformidade legal, né? Eu costumo dizer que fazer auditorias ambientais deveria ser algo que toda empresa deveria fazer, no mínimo, uma vez ao ano. Para quê? Para ela ter controle da higiene, né, da sua condição ambiental. Ela ter, assim, ó, um check-up completo de saber como que ela está frente às questões ambientais. A gente tem aqui na Recurso Sustentável alguns clientes que nos contratam para fazer auditorias ambientais justamente para entender, né, como que está o estado da arte na sua empresa,
quando vai começar a implementar um sistema de gestão ou quer fazer um projeto novo, eles nos chamam justamente para fazer essas auditorias, além das auditorias de conformidade com norma ISO 14001 e as auditorias voltadas lá para o sistema IP como a condicionante de licença, certo? Bom, para que então, a auditoria ambiental, ela é uma ferramenta de gestão empresarial, né? E aí, como eu acabei de falar, ela serve então para esse diagnóstico da saúde ambiental da empresa. Ela vai fornecer informações para análise crítica para tomada de decisão, bem como proporcionar meios para a correção desses possíveis desvios encontrados, né? Então, não precisa ter medo, né? A gente costuma dizer isso, que não precisa ter medo de uma auditoria, que ela realmente é algo que vai vir para o bem da organização e da empresa. E aí, né, eu comentei já, falei um pouco disso, que ela pode ser um requisito lá do sistema IP. E aí aqui aqui que a gente vai encontrar e pontuar um pouco mais sobre isso. Né? Na gestão ambiental pública, a auditoria ambiental, então, ela é prevista em diversos códigos ambientais de diversos estados, de diversos locais. Né? Inclusive, na Lei 20.694 de 2019, que trata do licenciamento ambiental em Goiás, e o Decreto 9.710, que estabelece essas regras do licenciamento ambiental no Estado, né, prevê a existência das auditorias ambientais, dependendo do porte e do potencial poluidor do empreendimento. Parte do princípio seguinte, que talvez o órgão ambiental não tenha condição de ir lá fiscalizar, verificar tudo que está acontecendo, né, com a frequência necessária para garantir que não está ocorrendo desvios, né? Então, o que a gente faz? Nós vamos até o empreendimento, assinamos uma responsabilidade técnica e relatamos tudo o que está acontecendo e mandamos para o órgão ambiental de maneira independente esse relatório de auditoria. O cliente também é obrigado, né, a apresentar lá dentro do sistema, né, como uma condicionante esses relatórios. Então, é algo extremamente importante da gente pensar e da gente realizar as auditorias ambientais no âmbito aí da conformidade legal. Se veio como condicionante, é obrigatório a realização. Então, o decreto 9.890, de 22 de junho de 2021, né, ele tem 2 anos, mais ou menos, ele regulamentou, assim, de maneira um pouco incipiente, né, mas regulamenta as auditorias ambientais, né, previstas, então, na Lei 20.694 e também no Decreto Estadual 20.773, que falava sobre o REL, que era o Regime Extraordinário de Licenciamento. Então, praticamente, assim, quase 100% dos empreendimentos que foram licenciados no regime do REL são obrigados, então, a fazer as auditorias ambientais, tá? Então, a gente faz hoje o que? Auditoria ambiental em posto de combustível, em laticínio, em obras de instalação de PCH, em vários tipos de empreendimento tem essa obrigatoriedade, correto? E, né, as auditorias ambientais independentes, né, conforme determina o decreto 9.890, que fala das auditorias ambientais no estado de Goiás, ela tem que ser isso aqui, ó, um processo sistemático, documentado, independente, nas modalidades de auditoria ambiental de controle e auditoria ambiental de acompanhamento, né? É para ver a conformidade, né, com os requisitos ali das condicionantes da licença. Então, que ela vai ser executada para quê? Obter e avaliar de forma objetiva evidências que determinem se as atividades, eventos, sistema de gestão e condições ambientais estão especificados ou as informações que elas estão relacionadas estão em conformidade com os critérios de auditoria e estabelecidos nesse contrato, também para comunicar os resultados desse processo. Então, a auditoria ambiental, ela vai ser o quê? Uma forma, né, do empreendedor demonstrar e comunicar para o órgão que ele está cumprindo adequadamente todas as suas condicionantes. E caso ele não esteja cumprindo as suas condicionantes, né, ele vai ter a oportunidade de identificar esses pontos e fazer possivelmente uma autodenúncia e já corrigir aquilo que esteja inadequado, for identificado na auditoria, ok? Bom, então, assim, a auditoria ambiental, ela pode ser utilizada sistematicamente, né, para demonstrar a conformidade com a legislação ambiental, substituindo os processos tradicionais de fiscalização. Né? É uma forma
do Estado melhorar o seu braço, né, a sua força de comando e controle, usando essa ferramenta que já está prevista na legislação, e aí, historicamente, várias partes do mundo isso acontece. Então, se a gente for olhar para o histórico das auditorias ambientais, né, elas surgiram lá na Agência Ambiental Americana como uma forma de controle, né? As empresas eram obrigadas a apresentar as auditorias ambientais. Também, mais tarde, na Europa, levou-se para lá, né? A gente tem um histórico dessa obrigatoriedade da realização das auditorias ambientais, e é um princípio de qualquer sistema de gestão ambiental que aconteça, então, as auditorias, que a gente precisa, né, ter esse compromisso da demonstração dos resultados, desse monitoramento, dessa verificação, ok? Bom, agora vamos falar um pouquinho, né, dos tipos de auditorias ambientais que a gente tem, né? Então, a gente tem dois grandes grupos divididos em três classes. Então, o primeiro grupo de auditorias, né, a gente vai ter a auditoria interna, chamada de auditoria de primeira parte, ou auditoria voltada para o empreendimento, enfim. As auditorias internas são aquelas onde quem vai receber o relatório de auditoria é a própria organização. Por exemplo, a gente é contratado aqui para fazer auditoria interna de ISO 14001, né? Nessas auditorias de ISO 14001, o que acontece? A própria empresa, ela quer saber se ela está tendo algum desvio, alguns resultados, e ela precisa fazer as correções. Ela não vai passar esse relatório para ninguém. Então, ela vem nos contratos, então, faça uma auditoria de primeira parte. Outra situação é a própria auditoria de conformidade, de monitoramento, onde que ninguém vai receber esse relatório, a empresa só quer ter o controle. Normalmente, a matriz contrata para que se faça isso nas filiais. Isso acontece com bastante frequência. Tá? Outro tipo de auditoria é a auditoria no fornecedor, também algumas vezes chamadas, né, de auditorias de segunda parte. Quando é que isso aqui acontece, pessoal? Normalmente assim, ó, quando você está fazendo uma auditoria, desculpa, quando você está fazendo um acompanhamento, por exemplo, de fornecedores e receptores de resíduos. Você vai lá no seu receptor de resíduos e vai verificar se ele atende todas as condições ambientais, se ele está seguindo todos os procedimentos, porque você tem um risco, por exemplo, né, de estar mandando o resíduo para um local inadequado e aquele seu fornecedor não ser o mais adequado, não está atuando da forma correta. Então, muitas empresas abraçam isso. Outro tipo de auditoria de segunda parte também são aquelas auditorias que são realizadas nas empresas para se buscar nos seus fornecedores se eles estão conformes às condições ambientais. Por que a gente fala auditoria de segunda parte? Porque quem vai receber, né, é uma segunda parte interessada, que normalmente tem essa relação aí comercial envolvida, tá bom? E as auditorias de terceira parte são para os propósitos legais e regulamentares, né, similares aí, e fins de certificação. Ou seja, quem vai receber é uma terceira parte, que não está nessa relação comercial direta, ou é uma terceira parte. Né? Nesse caso aqui, a gente pode dizer, né, que são as auditorias relacionadas, então, a, por exemplo, a própria auditoria do IP, não é? É um tipo de auditoria ambiental de terceira parte, que quem vai receber o relatório de auditoria é o próprio órgão ambiental, né? Ou então as auditorias de certificação, onde o organismo certificador é que vai receber os resultados dessa auditoria para saber se confere ou não o certificado de conformidade com a ISO 14001, por exemplo. Mas a gente está falando muito de ISO 14001, mas tem várias certificações que todas elas demandam, então, de auditorias ambientais. Será que eu estou falando muito rápido? Tá bom para você? Deixa aqui embaixo os comentários do que você está achando dessa aula, que já está esclarecendo algumas coisas que eu espero que seja bem bacana e possa te ajudar. E aí, você deve estar perguntando assim, onde é e que hora que ela vai falar sobre o mercado de auditorias ambientais, não é mesmo? É aqui, gente, que eu vou falar e a gente chegou na hora, né? Então, assim, ó, se você é um profissional, analista ambiental de uma empresa, você trabalha numa grande corporação, numa indústria, numa empresa do agro, né? Seja aí onde for, você precisa ter essa competência de auditoria interna, saber ter conhecimento e fazer as auditorias internas. É extremamente importante que você tenha esse conhecimento.
né? A gente sempre ressalta disso. E se você olhar aí 1 milhão de vagas que tem no LinkedIn, está cada dia crescendo mais a disponibilidade de vagas, eu sempre vejo lá como um critério saber auditar, né? Para essas funções aí de analistas ambientais, gerentes, coordenadores, né? Para quem quer construir uma carreira corporativa, o seu grande foco, né? Vai ser então as auditorias internas e eventualmente também você vai ter o foco nas auditorias de segunda parte também, né? Que você vai saber o que muitas empresas contratam um profissional, um analista ambiental, somente para acompanhar os seus fornecedores, para fazer auditorias em fornecedores. Então, aqui é uma outra oportunidade. Ou então, quando não tem um profissional exclusivo para isso, você pode ser, eventualmente, destacado para fazer essas auditorias ambientais. Então, é muito importante que você tenha no seu currículo essas informações aqui, que você saiba um pouco mais sobre isso. E para esse perfil, ainda falando desse perfil de pessoas, né, a gente ainda precisa saber, né, receber as auditorias ambientais de terceira parte, para quem trabalha nessas grandes organizações, né? Essas auditorias, né, que tem um propósito legal, propósito regulamentar, ou para certificação, a gente precisa saber como que esse processo acontece, para a gente saber se comportar, o que fazer e não dar bobeira nos momentos de auditoria. No nosso curso aqui, onde a gente fala de como ser um auditor ambiental, a gente também ensina como se comportar frente ao auditor ambiental. Isso é muito importante, certo? Agora, vamos ter uma outra conversa. Se você é consultor ambiental, dono de consultoria, profissional autônomo, o seu maior interesse provavelmente vai ser por executar qualquer uma dessas 3 auditorias aqui que é possível. Por exemplo, a gente aqui, como eu já comentei com vocês, a gente faz auditorias internas das empresas, a gente é pago para isso. A gente também é pago para acompanhar fornecedores. E a gente também faz auditorias com propósito legal regulamentar dentro do IP, né? A gente também faz auditoria de terceira parte. A única coisa que nós não realizamos aqui no escritório, que eu não realizo, é auditoria para certificação. Eu não faço parte como auditora de nenhum organismo certificador, apesar de ter curso, qualificação para isso, em virtude da minha agenda ser muito apertada e eu achar que ser mais estratégico não fazer auditoria de certificação nos meus clientes, porque uma vez que eu fiz auditoria de certificação, eu preciso ser um profissional independente, lembra? Eu não posso prestar consultoria, não posso prestar outro serviço. Então, para mim aqui, para a gente aqui no escritório, não é estratégico. Somente por isso que a gente não faz. Mas a gente tem toda a qualificação para ser. E para ser um auditor de organismo certificador, quem vai auditar para a certificadora, como por exemplo o ICQ, Bureau Veritas, Fundação Vanzolini, Instituto Falcão Bauer, vários desses, você tem que ter um treinamento de uma carga horária elevada, profundo conhecimento na norma e experiência profissional na área de interesse. Além de tudo, você ainda precisa passar por um estágio nessa organização para você poder auditar conforme as regras dele. Então, é um processo muito, muito longo, né? E para a gente aqui não foi estratégico, mas que para você pode fazer sentido. E, inclusive, aqui na região centro-oeste, a gente tem carência de auditores focados na área ambiental. A gente tem muita gente que faz qualidade, algumas pessoas que fazem segurança, mas que fazem da área ambiental é extremamente carente. E é aí uma grande oportunidade se você quiser, de fato, mergulhar e especializar nisso, tá bom? Vamos lá, então, né? Então, ó, continuar falando um pouquinho mais a respeito de como fazer essas auditorias, né? Então, eu já comentei, e só ressaltando aqui, né, que a norma, a BNT, NBR ISO 19011, né, ela prevê as diretrizes para auditoria no sistema de gestão, né? E a norma ISOEC 17.021, ela estabelece os requisitos para o sistema de gestão de certificação de terceira parte, ou seja, quando eu vou ser um auditor de organismo certificador externo. Tecnicamente, o nosso decreto estadual, que regulamenta as auditorias ambientais, ele deveria falar também dos critérios, né? As diretrizes para, de fato, executar uma auditoria ambiental, mas ele não fala a respeito disso, né? Então, a gente usa algumas coisas que existem em outras legislações. Existe uma resolução do CONAMA, por exemplo, que fala da execução de auditorias ambientais em áreas portuárias, que ela busca muito e que ela chama muita coisa da ISO 19011, quando a gente compara os conteúdos. Então, por isso que a gente usa essa norma como referência.
Então, eu imagino, assim, que, e é necessário, que no futuro o órgão ambiental ou tenha a expedição aí de uma instrução normativa específica para falar sobre auditorias ambientais, ou que tem um outro decreto que vá detalhar melhor esses critérios aí, mas por enquanto não tem nenhum critério mais específico sobre esse assunto, ok? Bom, e aí vamos falar de alguns princípios que são fundamentais num processo de auditoria ambiental. O primeiro deles é a integridade, né, pessoal? O fundamento do profissionalismo. A gente tem que ser íntegro no processo desse. A gente não pode aceitar suborno, a gente não pode ser coagido. Então, a gente precisa realmente ter um baita posicionamento aí profissional. Outra questão importante é a apresentação justa, né? A gente tem a obrigação de reportar tudo que a gente viu com veracidade e exatidão, sem aumentar e utilizando as palavras adequadas que vão demonstrar a extensão desse problema e dessa questão. A confidencialidade é outra questão mais importante ainda, gente. A segurança da informação. O que é tipo assim, ó, aquele negócio, né? O que aconteceu na auditoria morre na auditoria, ok? A gente não pode passar informações externamente do que a gente viu num processo de auditoria. Também, outro fundamento importante, a gente tem que ser independente, né? Que é a base para a imparcialidade desse processo de auditoria e para a objetividade nas conclusões de auditoria. Por exemplo, como eu vou auditar uma empresa que eu trabalhava há pouquíssimo tempo? Ou como eu vou, e ali eu vou auditar ainda resultados próprios meus? Impossível isso, né? Ou como eu vou auditar, então, uma empresa que eu dei uma consultoria há pouco tempo? Ou empresa que meu esposo trabalha? Então, enfim, essas situações não são possíveis, tá bom? Por esse fato. A gente também precisa pensar numa abordagem baseada em evidência, ou seja, a gente tem que usar um método racional para alcançar as conclusões da auditoria de forma confiável e reproduzível em um processo de auditoria. Ou seja, se eu vou fazer auditoria, ou se a Gabi for fazer, ou se qualquer fulano for fazer uma auditoria, teoricamente a gente tem que chegar nos mesmos resultados, porque nós usamos um método racional para encontrar os problemas. Tá? Não vai ser inferências, achismos, situações desse sentido. Ó, então agora vou comentar com vocês um pouquinho aqui das etapas, então, do processo de auditoria. A gente tem essas 5 etapas fundamentais do processo de auditoria. A primeira delas é a programação. Na programação da auditoria, a gente vai fazer toda a preparação, o calendário, o cronograma de quando vai acontecer essa auditoria, qual que é a carga horária, quais são os recursos, o tempo que eu vou levar para o deslocamento, todas essas questões a gente faz um programa de auditoria para a gente pensar qual que é a frequência que isso vai acontecer ao longo do ano. A segunda etapa, né, é a preparação da auditoria. Quando a gente prepara a auditoria, a gente vai estar de fato executando. Fala assim, olha, em tal horário, fazendo um plano de auditoria, em tal horário eu vou estar em tal lugar, vou ver tal situação, vou levantar todos os recursos que eu preciso. Eu preciso de EPI, eu preciso de um carro, eu preciso de um barco, eu preciso de uma pessoa responsável na área. De repente, eu vou ter que separar um tempo para fazer uma integração, para poder entrar na empresa antes de realizar a auditoria. Então, todas essas questões, elas são observadas, tá bom? Então, a gente precisa ter muito cuidado com essa fase de preparação para auditoria. Além do mais, na preparação, a gente também tem que estudar, né? Se eu vou fazer uma auditoria, por exemplo, de conformidade legal, se eu vou fazer uma auditoria no âmbito do IP, na fase de preparação, é onde que eu vou fazer o quê? Eu vou estudar as condicionantes da licença. E isso leva um bom tempo, porque pensa só, a gente tem aqui clientes que têm licenças que tem 10, 12 páginas, 13, 14 páginas de condicionantes. Muita coisa a gente precisa estudar, selecionar quais são aquelas condicionantes que a gente precisa verificar e saber levantar informações documentais antes também. Então, o processo é longo. Então, precisa de ter muito cuidado e muito detalhamento nessa fase. A próxima etapa, né, então, é a realização da auditoria. Chegou o dia de pôr a mão na massa, de ir para campo, conversar com as pessoas, levantar as evidências. Então, precisa ter vários cuidados nessa etapa também, de se fazer auditoria, de chegar e observar.
Para isso, você precisa ter experiência, precisa ter um mínimo de conhecimento a respeito daquela área que você vai auditar. Se você não tiver esse mínimo conhecimento, você precisa levar um especialista, né, para te ajudar e para te dar suporte nisso. Exemplo, você precisa auditar, vamos dizer aqui, uma usina nuclear. Você não conhece os processos, você não sabe como é que acontece. Como é que você vai lá auditar se você não tem um especialista do lado para você perguntar se aquilo está certo ou errado, aquilo que você vai ver? O processo geral de funcionamento de um sistema de gestão, a gente tem a noção, né? Correto? Todo mundo tem essa noção. Mas detalhes de como que funciona, a gente não sabe. A primeira vez que eu fui auditar, por exemplo, um frigorífico, tinha um bocado de coisa lá que eu não sabia como funcionava. Então, eu contei com um especialista para poder ir lá me ajudar, explicar os processos. E aí, depois disso, a gente tem outros clientes aqui que entrou aqui na empresa também, que são frigoríficos. Então, depois disso, ficou muito mais fácil para mim. Então, a gente vai lá, conversa com as pessoas, né? Faz todo esse acompanhamento. E aí, a gente passa, então, para a fase de conclusão da auditoria, que a gente vai fazer o quê? Elaborar o relatório de auditoria, a parte mais importante. Eu vou pegar tudo que eu vi em campo e transformar isso em evidências, em constatações de conformidades e de não conformidades. E aqui que a gente precisa ter muito, muito cuidado, uma ótima escrita e ser claro e muito objetivo no que a gente colocar. E saber que o que eu colocar de conformidade ou não conformidade, eu estou assumindo a responsabilidade junto com o meu cliente dessa auditoria, certo? E por fim, muitas pessoas, né, não consideram essa etapa, mas é uma etapa importante, é a etapa de acompanhamento da auditoria. O que é esse acompanhamento? É o pós-auditoria, né? Depois que você auditou, que você foi lá, viu as não conformidades, você vai definir, né, na hora que você foi contratado lá, se você vai ou não acompanhar as tratativas das não conformidades encontradas. Se sim, você vai precisar fazer esse acompanhamento depois, se não, para por ali e você define isso no seu escopo de contrato. Mas eu sempre incluo aqui, pelo menos, uma reunião com o cliente depois para a gente analisar, ver aí como que ele está pensando para fazer as tratativas, para corrigir os problemas encontrados na auditoria, eventualmente, ou potencializar as oportunidades de melhoria que a gente também pode encontrar, para que na próxima auditoria que eu vou fazer lá, os processos estejam mais redondos, a gente já esteja mais alinhado e tenha certeza que ele entendeu todas as não conformidades também que a gente escreveu. Né? Então, é uma boa prática a gente incluir essa questão aí do acompanhamento das auditorias. Bacana? E aí? Me conta aqui o que você está achando dessa aula, se está valendo a pena dispensar esses minutinhos aí para ficar aqui junto com a gente. Bom, eu conto com seus comentários aqui. Gente, para finalizar, eu queria comentar com vocês aqui algumas características importantes, né, para o profissional que trabalha com as auditorias ambientais. Esse profissional, ele tem algumas características importantíssimas, né? E ele precisa ter algumas habilidades aí que a gente vai aqui elencar em 3 grandes grupos para você começar a pensar aí se você se enquadra nisso e se faz sentido falar de auditoria com você, tá? Primeira delas são habilidades técnicas. A segundo grupo, as habilidades emocionais. E o terceiro grupo, as habilidades mecânicas. Vamos passar cada uma delas para você entender o que eu estou falando. Bom, as habilidades técnicas são um conhecimento dos critérios de auditoria e o conhecimento de como a organização opera. Ou seja, tem como você falar que vai se dispor a fazer uma auditoria de ISO 14001 se você não conhece a norma? Tem como você fazer uma auditoria de conformidade legal se você não conhece a legislação ambiental? Não tem como, né? E também tem como você auditar esse local se você não tem noção de como são as regras, de como essa organização opera? É o exemplo que eu falei, né? A respeito de um frigorífico. Eu não conhecia o frigorífico, não conhecia a operação do frigorífico. E aí eu precisei o quê? Levar um especialista para me ajudar. Se eu não tenho essa capacidade de conhecer, de ter experiência de como funciona a organização, eu consigo levar um especialista para suprir essa habilidade técnica que talvez eu não tenha. Mas a questão do critério de auditoria, conhecer o critério de auditoria, esse não tem jeito. Esse eu preciso conhecer de fato. Não tem como eu terceirizar e não tem como eu confiar em uma outra pessoa para me trazer essa informação. Então,
Uma pergunta recorrente que chega aqui para mim: Cíntia, quando que eu começo fazendo auditoria? Primeira coisa que eu vou te falar, conhecendo a legislação ambiental aplicável na região e no empreendimento que você quer auditar. Esse é o primeiro passo. Então, gente, o auditor ambiental, ele é um grande estudioso, ele precisa conhecer e dominar a legislação, assim como todo analista e todo consultor, né? Então, por isso que eu falo que é uma oportunidade. A gente, todo aquele conhecimento que a gente tem agregado, chega a hora, então, da gente aproveitar essa oportunidade aqui e fazer uma boa auditoria ambiental, tá bom? Vamos lá, né? Próximo grupo de características aqui, então, são as habilidades emocionais. Gente, fazer uma auditoria não é fácil. A gente é pressionado o tempo todo. Primeiro, eu não sei se todo mundo é assim, mas eu me autopressiono de fazer o melhor trabalho possível. De estar ali para entregar a melhor coisa, o melhor resultado. Segundo, pelo cliente. Né? Terceiro, em saber que eu tenho a responsabilidade, no caso de uma auditoria no sistema IP, de reportar o correto por órgão ambiental. Né? Então, essas habilidades emocionais são o quê? O equilíbrio de calma perante diferentes situações que vai encontrar na busca de dados e informação. E o comportamento ético. Porque às vezes o cliente vai te pressionar para tentar te dizer que aquilo está errado, ou vai tentar te destabilizar, ou vai tentar te desviar do foco da auditoria, conversando sobre a vida, querendo ser seu amigo, querendo te agradar, né? Então, te tirando o foco da auditoria para eventualmente não relatar algum problema. Ou então vai querer te deixar nervoso, vai querer te atrasar, vai atrapalhar o seu trabalho. Isso acontece com muita frequência. E a gente precisa ter uma habilidades emocionais para a gente poder conduzir da melhor forma possível isso. Isso a gente orienta como fazer, mas isso é algo que, como eu vou dizer assim, cada um precisa se autoconhecer, não é verdade? Cada um precisa saber fazer, precisa ter calma, tranquilidade, precisa ter ter o seu trabalho emocional, né? Essa questão de inteligência emocional, eu acho, é algo que cada um precisa ter e precisa trabalhar dentro de si. É algo que ao longo do tempo eu fui trabalhando e todos os dias eu trabalho, eu aprendo. Quando eu faço uma coisa que, numa auditoria, que eu acho que talvez um comportamento que não foi adequado, depois eu venho, reflito, eu escrevo o que, que eu fiz, para sempre me ajudar a pensar depois como melhorar, como mudar para que em outras situações isso não aconteça mais. Bom, e aqui eu vou ter, então, habilidades. Também, outras questões aqui, para finalizar, são as habilidades mecânicas. Aqui é o saber ver, perguntar, ouvir, anotar aquilo que está sendo observado, a fim de assegurar que alguma evidência objetiva, requerida, que eu fui encontrar. Então, assim, como ver, como ouvir, como perguntar, como anotar. Então, no curso de auditoria, a gente também ensina essas habilidades mecânicas. O que fazer, qual método seguir, o que, que eu vejo, o que, que eu pergunto, como que eu ouço, como que eu anoto, como que eu faço. A gente ensina você a conduzir isso. Então, essa é uma característica que você ganha com o nosso treinamento. Essa habilidade mecânica do como fazer, do como escrever, do como relatar, o que ver, o que perguntar, qual trilha seguir. Você já imaginou? Vou fazer auditoria numa empresa. Chego lá, fico perdidaço. Não sei o que é que eu tenho que fazer. Né? Você fica ali perdido, olha para um lado, olha para o outro e não sabe o que fazer. E no nosso curso a gente ensina justamente isso, a como fazer essa auditoria, a como se comportar, chegar num lugar, qual que é a sequência das atividades, né? Principalmente focando lá, desde a preparação da auditoria, aquelas etapas, né? Até o acompanhamento. A gente não entra em legislação ambiental no sentido de saber, o que eu preciso saber da Lei 20.694, a não ser do que especificamente fala de auditoria. O que fala da Política Nacional de Resíduos Sólidos, o que fala de outorga. A gente não vai ensinar você isso, essa legislação, mas nós vamos te ensinar a como fazer a auditoria. É esse que é o foco. Acho que o nosso foco é orientar, né, sobre as habilidades técnicas que você precisa ter, orientar sobre essas habilidades técnicas, orientar sobre as habilidades emocionais, os cuidados que você precisa ter. A gente alerta tudo que pode acontecer, mas de fato, principalmente, a gente foca em como nas habilidades mecânicas, no processo que você precisa ter para fazer as auditorias, tá? E também no nosso curso a gente fala bastante sobre outras questões aí que vai envolver parte comercial, enfim, tudo mais. Mas aqui a nossa ideia era justamente falar sobre o processo das auditorias, né?
E eu fico aqui à disposição para bater um papo depois com vocês. Deixem suas dúvidas aqui aqui embaixo, aqui no nosso comentário. Você também pode deixar, né, aqui para a gente, né, as suas dúvidas e nas nossas redes sociais, compartilhar também lá, entrar, aproveitar todo o conteúdo que a gente tem lá. A gente tem vários insights, a gente mostra aí o nosso dia a dia na auditoria. Nos próximos dias aí a gente vai fazer várias auditorias. Gabi já está se preparando aqui para isso, e então vai ser muito importante que você acompanhe se você quer saber mais a respeito desse assunto. Um forte abraço e te espero aí para continuar debatendo a respeito desse assunto novamente. Um abraço, um beijo, até mais.